Meu estado, Mato Grosso do Sul, recebeu na manhã de ontem uma notícia auspiciosa. A ida do senhor ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a Sidrolândia, fazendo-se acompanhar de um contingente de 110 militares da Força Nacional de Segurança, para encontrar uma saída para o gravíssimo conflito entre índios e produtores rurais do meu estado. O senhor ministro, ciceroneado pelo governador André Putinelli, foi ao estado para verificar em loco a zona de conflito, onde localizam-se 35 fazendas de pequenos e médios produtores que se acham ameaçados por índios da chamada aldeia Buriti, que consideram aquelas terras de seu uso e posse. As dúvidas sobre o direito de domínio e posse estão claramente demonstradas por reiteradas decisões judiciais, embora algumas constem de processos protelatórios impetrados pela FUNAI e mesmo pelo Ministério Público Federal. Os dados objetivos demonstram com clareza que na região não há terra indígena. Pior, que os laudos antropológicos da FUNAI são peças fraudadas por especialistas contratados por ONGs internacionais, claramente indicados pelo CIMI. Entendo, senhor presidente, que a visita do ministro, aliás, provocada quando da audiência que Sua Excelência concedeu à bancada federal de meu estado, na última terça-feira, foi saudada, no primeiro momento, como alvissareira. Realmente pensei, o governo federal iria verificar no cenário dos conflitos a gravidade da situação. Ainda naquela audiência, entre muitas afirmações feitas pelos parlamentares sul-mato-grossenses, num ambiente acalorado, embora muito respeitoso, tive a oportunidade de declarar a Sua Excelência o ministro, que, aliás, tergiversava nas suas respostas, de que ali estávamos, nós parlamentares, clamando pela vida de brancos e índios, e não pelo direito de posse das terras naquele momento, uma vez que posse e domínio jamais poderão se sobrepor ao direito à vida. A imprensa, senhor presidente, já anunciou fortemente sobre o resultado daquele encontro, e uma solução preliminar ocorreu com a decisão do governador André Putinelli em solicitar, por intermédio do Ministério da Justiça, a presença da Força Nacional, o que de fato ocorreu. Senhor presidente, a expectativa era de que deveria ser cumprida a ordem da Justiça Federal de reintegração de posse da Fazenda Buriti, cuja decisão anterior foi atropelada por um grupo de indígenas que, em desrespeito a um acordo de trégua estabelecido no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, entre as partes, e assim chancelado pelo representante do Conselho Nacional de Justiça ali presente, e que lá foi por determinação do próprio ilustre presidente daquele conselho. A nova ordem de reintegração seria cumprida na data de ontem ao meio-dia. No entanto, a comunidade sul-mato-grossense foi surpreendida com decisão da mesma Justiça pelo juiz federal, Jânio dos Santos, que atua na primeira vara federal. Ele considerou que a reintegração de posse da área deveria ser suspensa até julgamento pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo, devido a um recurso da Advocacia Geral da União, que solicitava apenas a suspensão da multa de R$1 milhão por dia. Vejam, senhores parlamentares, que estranho. A AGU não solicitou a suspensão da reintegração de posse, e, repito, apenas a suspensão da multa. Mas, mesmo assim, o juiz extrapolou o pedido da AGU
e concedeu, de maneira injustificada, a suspensão da reintegração de posse. Horas depois, o próprio, mais estranhamente ainda, TRF, referendou tal resolução, criando um imbróglio jurídico preocupante. Ora, quando a própria justiça se mostra refém do medo, a quem o cidadão poderá recorrer? A falta de compreensão da importância do cumprimento da lei não pode ser tolerada. O Brasil inteiro assistiu escandalizado os índios rasgarem e pisotearem uma ordem judicial. Esse fato abre um precedente gravíssimo, pois, em última instância, isso leva os cidadãos a crer que é factível, em última instância, fazer justiça com as próprias mãos. Resultado, senhor presidente e senhores senadores, volta-se perigosamente ao status quo anterior, criando um tremendo desassossego dos produtores de alimentos e da população do meu estado. A comunidade está se mobilizando contra essa posição dúbia e volúvel das autoridades, que devem zelar pela justiça plena de um lado e de outro, pela segurança dos brasileiros que procuram a preservação de seus direitos constitucionais. Tive a informação, senhores senadores, que agora pela manhã, de que produtores estão entrando com pedido de habeas corpus à Justiça para impedir que os proprietários de terras que sofreram invasão possam ser presos por força policial. Trata-se de uma decisão de resistência dramática, senhor presidente, que poderá provocar a perda de vidas, caso a conflagração atinja níveis insuportáveis. Essa é uma denúncia que faço mais uma vez à nação. Estou, senhor presidente, triste, muito triste, porque, sinceramente, esperava que a partir da tarde e noite de terça-feira surgisse uma luz a brilhar no território do meu estado, luz partida do farol da República. A esperança de que a ordem pública, a segurança de índios e não índios, voltariam a ser o apanágio de uma convivência fraterna entre irmãos, embora de etnias diferentes. Com muito prazer, eminente senador Paulo Paim. Senador Rubem Figueiredo, primeiro cumprimentar a Vossa Excelência vem mais uma vez à tribuna e com justa razão tratar desse tema que, com certeza, senador, preocupa o seu Estado, preocupa o país. Hoje pela manhã, esse assunto foi palco foi o tema principal, eu diria, lá da Comissão de Direitos Humanos, onde debatemos um requerimento apresentado pelo senador Rodolfo Rodrigues, no sentido de que uma comissão vá ter uma conversa com o nosso ministro da Justiça e que, depois dessa conversa, se faça até o que a gente chama de uma comissão especial para que, se for o caso, se vá ao seu Estado. E, além disso, até mesmo convidar o ministro para dialogar sobre esse tema aqui no Senado da República. Esse assunto tomou conta da principal imprensa, eu diria, do país e do exterior. A mídia no exterior, a mídia no Brasil, está a comentar essa situação de confronto entre agricultores e os índios. É preciso, como diz muito bem Vossa Excelência, estampa no pronunciamento a sua tristeza, que esse clima de guerra seja retirado, seja colocado de lado e que prevaleça o diálogo, a paz, o entendimento e que cada um, enfim, seja senhor dos seus atos, responsável pelos seus atos e também se dê a quem dê direito o que cada um merece. Por isso que é fundamental, como Vossa Excelência lembra, a participação do Executivo. O governo federal tem que atuar firmemente nessa questão e, por isso, a Comissão de Direitos Humanos está se colocando à disposição do seu Estado, enfim, para tentar colaborar na busca de um entendimento para esse conflito que preocupa a todos. Parabéns, mais uma vez, pelo pronunciamento de Vossa Excelência, um pronunciamento, eu diria, indignado, mas percebo cheio de amor, cheio de carinho, cheio de fraternidade e de tristeza,
porque o conflito lá está sendo uma guerra fratricida entre irmãos principalmente do seu Estado, do nosso povo. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Vossa Excelência não é a primeira vez que se manifesta prestigiando-me nos pronunciamentos que estou fazendo aqui. Realmente, a nossa luta, como disse o ministro da Justiça, não é pelo domínio e a posse da terra, é pela vida dos nossos irmãos. Essa que está correndo perigo. Ainda hoje, senhor senador Paulo Paim, na Comissão de Agricultura, o senador por Rondônia, Assir Gucás, manifestou também a sua apreensão, como o senador Sérgio de Souza. Inclusive o senador Assir Gucás sugeriu até a ida de uma comissão, como fez a Comissão de Defesa Humana da nossa casa. E eu afirmei a ele que eu gostaria primeiro que as autoridades da República se sensibilizassem com esse nosso clamor. E se elas não tomassem uma providência definitiva, então nós, Poder Legislativo, teríamos que tomá-la em nome das instituições nacionais. Eu agradeço profundamente, mais uma vez, essa manifestação de solidariedade de Vossa Excelência, porque é uma manifestação que representa o pensamento do Senado da República. Não podemos absolutamente permitir que haja conflito entre irmãos, índios e não índios. Afinal de contas, todos nós somos brasileiros. Muito grato a Vossa Excelência. E prossigo, senhor presidente. Ainda não sei dos desenvolvimentos factuais dessa contradição das autoridades federais, com decisões dúbias, uma entendendo que deva haver conciliação entre as partes com o cumprimento da lei, e outra, estimulando a discórdia, promovendo a negação absoluta do Estado Democrático de Direito. Senhor presidente, é com muito pesar, repito, que ocupo esta tribuna para relatar esses fatos, mas não desesperançado de que o governo há de perceber que, agindo com dubiedade como está, não atenderá aos objetivos constitucionais a que é obrigado e assim terá que responsabilizar-se perante a nação, repito, responsabilizar-se perante a nação, ora pela omissão, o que é ruim para a sua imagem, ora por ação errônea frente aos fatos, o que será péssimo dado ao abalo do seu conceito e seu prestígio futuro. Diante de minha decepção com a visita do ministro da Justiça, isso com dados que tenho em mãos, não sei se a presença da Força Federal lá na área conflagrada será suficiente para garantir o gesto extremamente agressivo das comunidades indígenas, violentando frontalmente os conceitos de propriedade, de ordem e de segurança pública. Desejo também esclarecer a Vossas Excelências que, ao invés da Força Nacional que para lá foi, para ficar na área conflagrada, ela está a 10 quilômetros do local. Ora, ela precisava estar ali, onde estão índios prevenidos e proprietários rurais precavidos. Lá é um momento, lá é um instante para que ela exerça a sua força coercitiva a fim de evitar um mal maior. Mas prossigo, senhor presidente, em conversa ontem com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, FAMASUL, Eduardo Riedel, ouvi a seguinte pergunta em tom de extrema frustração. Aspas. A Força Nacional está em Mato Grosso do Sul para garantir a invasão? Ou a presença da Força Nacional será para restaurar o domínio que o Estado assegurou ao produtor, além da segurança ou direito inalienável de vida daqueles que, certos ou errados, estão em situação de penúria? Pergunta ele. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o presidente da Associação de Criadores de Mato Grosso do Sul, Acrisul, Chico Maia, com a ênfase necessária de quem não tem papa na língua, recriminou a situação conflituosa no Estado e teve no final de sua entrevista uma afirmação que aqui, com pesar, registro. Aspas. O governo vai deixar só o produtor que já produz com sacrifício, cuja produção não é valorizada nem reconhecida,
que vende comida barata para o Brasil inteiro, leva o país nas costas nesta fase da economia? Além de tudo isso, diz ele, é ele quem tem que resolver o problema indígena. Se ele é vítima, assim como os índios, a sociedade tinha que ver essa questão dos dois lados. Quando a mídia mostra que um índiozinho chorando, nu, chorando, numa fotografia que se sensibiliza, ele pode ver que do outro lado tem um pequeno produtor com seu filhozinho, nu, chorando e que tem tanto sofrimento quanto o índio. Fecha aspas. Senhor presidente, senhores senadores, o que dizer mais diante disso? Antes de concluir, eu desejo ler, senhor presidente, para que conste dos anais trechos de um editorial publicado ontem no prestigioso e opinativo jornal O Estado de São Paulo, sobre a questão indígena, também um alerta à nação. Ipsis literis, aspas, os lamentáveis episódios de agora, portanto, são fruto de um populismo irresponsável, que há mais de 12 anos desmoraliza as instituições democráticas, disseminando a crença de que a lei, ora, a lei, só deve ser respeitada quando convém a um difuso, entre aspas, interesse social, habilmente manipulado pelos poderosos do turno. A triste realidade ilustrada pela disputa por uma terra que uma hesitante justiça não consegue decidir a quem pertence e o resultado da incapacidade ou da falta de coragem do Executivo de conduzir politicamente o conflito, de modo a criar as bases técnicas e legais de um entendimento que possibilite a acomodação dos interesses em choque. De um lado, os da população indígena e de outro, os dos produtores rurais. E mais, no centro do conflito, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, perdida entre a antropologia e a ideologia, tem seu trabalho contestado pelos produtores rurais e as associações que os representam, e defendida pelos progressistas, pela CNB, pela Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo. Percebendo a vulnerabilidade do órgão responsável pela coordenação da política indigenista, o governo defende agora a ampliação do elenco dos responsáveis pela formulação dessa política e recebe críticas de quem não quer que as coisas mudem. Vozes autorizadas partem desta casa, senhor presidente, que tem obrigação de aqui relatar. As soluções, aspas, as soluções existem. Falta decisão política. É a opinião insuspeita do eminente senador petista Delcídio do Amaral. Vou repeti-las. As soluções existem. Falta decisão política e opinião insuspeita do senador petista Delcídio do Amaral, que tem participado de reuniões sobre o assunto no Palácio do Planalto e garante que não foi por falta de aviso, ora, não foi por falta de aviso, que se criou o atual impasse a partir da ocupação da Fazenda Buriti. E para finalizar, diz o editorial, evidenciar a incapacidade do governo de tratar competentemente a questão indígena está o fato de que o conflito de Cidrolândia se arrasta há 13 anos, ao longo dos quais, pela ausência de referências sólidas do ponto de vista histórico, antropológico e legal, se alteram decisões judiciais contraditórias e é nesse vácuo que a radicalização prospera. Senhor presidente, com a leitura de parte do editorial do Estado de São Paulo, que bem retrata o meu pensamento, encerro o meu pronunciamento, reiterando a minha confiança no despertar da consciência do governo federal para restabelecer a concórdia entre brancos e índios, e não índios, índios e não índios, hoje em conflito por culpa da omissão do próprio governo. Senhor presidente, eu sei que eu extrapolei o meu tempo regimental e mereci a tolerância de Vossa Excelência, pelo seu espírito democrático e consciência desse problema que também é do seu Estado do Paraná. Muito obrigado a Vossa Excelência.